Olá pessoal, vamos então aí continuar aí a nossa resolução de questões. Estamos falando de vedações constitucionais e estamos na última parte, questão 21 na tela. Aí temos um balanço orçamentário em valores em milhão, certo? Em milhões. Aqui estão 980 milhões, aqui 980. Aqui ele vai dizer, nessa situação a chamada regra de ouro. Relembrando a regra de ouro que as operações de créditos, os empréstimos, não podem exceder o que as despesas de capital. Isso aqui não pode ocorrer, ok? Então vamos verificar se ela foi obedecida ou não, pois a operação de crédito não excede despesas de capital. Despesa de capital. Depois a gente vai ver melhor isso daqui quando nós estivermos verificando a classificação das despesas. Talvez agora fique um pouco nebuloso, mas depois vai ficar mais fácil e essa questão vai ser repetida no decorrer do andamento do curso. Aqui é despesas correntes, aqui juros da dívida, juro é despesa corrente, investimento despesa de capital e amortização de dívida é despesa de capital. Então aqui nós temos 140 mais 220 dá 360. Aqui receitas tributárias são receitas correntes, receita patrimonial é receita corrente, novos empréstimos é receita capital, rolagem da dívida é refinanciamento. Então falou em empréstimo ou refinanciamento, os dois são receitas de capital. 900, vamos verificar aqui, 180 mais 220 dá quanto? 400. Então veja que 400 é maior do que 360. Só que isso daqui é o que? Os empréstimos estão maiores que despesas de capital. Então a regra não está sendo obedecida, ok? Obedecida, não está sendo. Então aqui diz que foi obedecida, não foi, a questão está incorreta. Questão 22, mesma coisa, mas agora em bilhões aqui, ó. Nessa situação é correto afirmar, é correto concluir que a proposta é inadmissível em virtude de apresentar déficit corrente e as receitas de capital excederem despesa de capital. Veja, déficit corrente, despesas correntes, então aqui despesas correntes já está pronto. Investimentos são despesas de capital, reserva de contingência não diz o que é. Receitas correntes, então aqui obviamente são as receitas correntes, alienação de ativos, receita de capital, e novas operações de crédito também é receita de capital. Aqui temos 7 com 6 são 13, perfeito, e aqui 6 com 2 são 8, certo? Opa! Aqui esse aqui de baixo não diz o que é. Beleza. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. É correto concluir que a proposta é inadmissível. Vamos ver. Em virtude de apresentar déficit corrente. Aqui, ó, despesas correntes nós temos 15 e receitas correntes nós temos 10. Ok? Então nós temos déficit corrente. Ok, temos déficit corrente. Então esse é o primeiro ponto. E as receitas de capital excederem despesas de capital. Receita de capital excedem despesas de capital. Aqui são 13 e aqui são 6. Então, excedem. As receitas são maiores do que as despesas. Perfeito. Agora, então aqui para baixo tá correto. Primeira parte, nessa situação hipotética é correto concluir
que a proposta é inadmissível? Não. Por quê? Por que não é inadmissível? Porque eu posso utilizar, não há problema o ter déficit, porque, por exemplo, aqui de despesas correntes, ok? Porque eles podem ser cobertos com reserva de capital, sim, certo? Essas operações de créditos aqui, ó, essa operação de crédito pode ser um empréstimo para pagamento daqui, sem problemas, ok? Eu não posso fazer empréstimo, a vedação constitucional de fazer um empréstimo pagar folha de pagamento, isso eu não posso. Mas outras despesas correntes eu posso, então não é inadmissível. Se eu estou pegando uma operação de crédito, é para simplesmente fazer frente a déficits, ok? Ou então, em outras palavras, quando eu estou com insuficiência de caixa, eu faço operação de crédito. O que a regra de ouro ela traz que as operações de créditos elas não podem ser maiores, não podem superar as despesas de capital. Não quer dizer que as operações de crédito serão utilizadas para despesa de capital, ok? Isso daí é só um freio para que o próprio governante não endivide demais o Estado. É um freio para eles, ok? Então é só para não ocorrer isto, mas eu posso sim utilizar a operação de crédito para atender despesas correntes, ok? Então não é correto concluir que a proposta é inadmissível. É correto concluir? Não é correto, que tá o gabarito que saiu incorreto, beleza? Questão 23. A Constituição Federal estabelece quanto aos créditos extraordinários. A gente vai ver mais isso daqui, ok? Que a sua abertura se destina a atender despesas urgentes e imprevisíveis, perfeito, como caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Perfeito, é a definição dos créditos extraordinários. Depois a gente vai ter uma aula só específica isso daqui, para créditos adicionais, então não vou me ater muito a isso, mas a regra é esta mesmo. E lá na própria 4320 ela traz isso aqui, em vez de ser comoção interna, que isso aqui está na Constituição Federal, lá na 4320 de 1964 ela traz comoção intestina, ok? Que é correto. 24. Se um dirigente de um órgão público inicia a execução de um projeto não incluído na LOA, não pode, estará contrariando uma norma constitucional. Perfeito, não pode usar nenhum projeto vai ser iniciado sem a prévia inclusão na LOA. Nenhum investimento que ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem a inclusão no PPA ou lei que autorize a sua inclusão. Percebe a diferença? Então o projeto ele tem que deve ser incluído aonde? Na LOA, porque trata-se de despesas. Nenhum investimento superior a 1 ano pode ser iniciado sem a prévia inclusão no PPA ou lei que autorize sua inclusão, ok? Então veja, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na LOA. Perfeito, é o que está trazendo a questão. 25. Na execução de despesa com recursos de contribuições previdenciárias, ok? Previdenciárias, nós temos o regime geral da Previdência Social e o regime próprio da Previdência Social. Somente se admite que os montantes arrecadados sejam aplicados em benefícios previdenciários, ok? Do regime geral de Previdência Social. Então ele está dizendo que os recursos das contribuições previdenciárias que o servidor paga, lascou, ele só vai ser utilizado no regime geral. Não.
Então não vai ser somente se admite, então vai ser para os dois, regime geral, que é o caso do INSS, e aqui o caso dos servidores. INSS é o que? O pessoal lá, empregado público, empregado de empresas privadas, servidores comissionados. Então são esses aí que eu estou falando do INSS, quem cuida, ok? Então está errado porque admite então aí que os montantes sejam destinados, sejam aplicados obviamente para os benefícios previdenciados do regime geral e o regime próprio. Questão 26. Operação de crédito. Então, para ocorrer então essa realização que excedam o montante das despesas de capital, então, as vedações constitucionais definidas incluem a operação de crédito que exceda o montante de despesas de capital. Perfeito? Operação de crédito não pode então superar despesas de capital. Perfeito. Ressalvadas as que autorizadas mediante dois créditos, os créditos suplementares e os especiais, com finalidade precisa e aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Ele está trazendo exatamente o que está previsto no artigo 67, inciso 3º. São vedados a realização da operação de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Regra. Agora a exceção que ele trouxe. Ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares e especiais. Não está aqui o que é o extraordinário. Não teria sentido colocar na proposta orçamentária aí já a previsão que vai ter uma catástrofe, tá certo? Então se você coloca isso, então você tem que prevenir, então não tem sentido. Com finalidade precisa, então eu posso utilizar mediante aí a autorização, a superação do valor do empréstimo superando o valor das despesas de capital, para a finalidade que seja precisa, que seja aprovado pelo Poder Legislativo pela sua maioria absoluta. Então o que está previsto aí em questão correta, portanto. 27. Se uma empresa pretende alavancar o seu resultado, não poderá trabalhar com recursos de terceiros. Certo ou errado? Ué, ele não está falando aqui qual empresa, mas olha, o processo de gestão financeira orçamentária do setor público, então são empresas públicas. Empresa pública, ela pode alavancar o seu resultado contraindo empréstimo? Sim, recurso de terceiro aqui, no caso empréstimo, ou o nome técnico é operação de crédito. Pode ser utilizada a operação de crédito? Pode, então não poderá trabalhar? Poderá. Resposta incorreta, portanto. 28. Se a abertura de crédito suplementar for promulgada nos últimos 4 meses do exercício, este poderá ser reaberto no exercício seguinte nos limites de seu saldo, ou seja, o que sobrou. Vamos supor lá em 2019, abriu lá em setembro, valor de 5 milhões. Aí chegou lá em dezembro, tem um saldo de 2 milhões. Esse saldo poderá ser reaberto, o seu saldo ser reaberto aí em 2020, ok? Sem problema. Sendo incorporado ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Perfeito, mas lembrando que é os últimos 4 meses, então por isso a questão está errada, ok? Então veja, créditos especiais e extraordinários são os que previamente não estavam na LOA, então eles não estavam na LOA, terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que reabertos nos limites dos seus saldos serão incorporados no orçamento do exercício financeiro subsequente, ok? Então, a questão está errada porque não são 6, são 4. Questão 29. Aqui vamos subir o nível. Salvo em caso de calamidade pública ou social, então ele está falando de calamidade, é vedada expressamente a realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.
Resposta: mentira. Então não é só nesses dois casos. Então ele está falando aqui, esses dois casos aqui é o caso de créditos extraordinários. Mas os créditos extraordinários são para calamidade pública ou calamidade social, ou faltou aqui quem? Guerra. Caso de guerra, certo? Caso de guerra, então eu vou ter uma outra possibilidade. Então é vedado nesse caso aqui? Não, então por isso está errado. Então questão está errando aí, portanto. Veja, abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna e calamidade pública. Então aqui que ele trouxe o exemplo na questão, perfeito? Então, caso de comoção interna e, por exemplo, que eu traria? O exemplo da Venezuela, certo? Então, uma cidade, estado, país declara estado de calamidade pública. Se for calamidade pública, normalmente nos casos de desastre natural, certo? Então, calamidade social é aquela com foco na sociedade e seus maiores problemas, como fome, falta de moradia, miséria geral. Exemplo aí o caso da Venezuela, perfeito, povo? Então, que mais? Então veja que no caso, não falei da explicação, no caso os créditos extraordinários são os únicos que não precisa, então é a exceção da exceção, que eles não precisam indicar a fonte de recurso. Não teria sentido ter uma comoção interna, uma calamidade pública, uma guerra, e aí você se ater a esses detalhes. Primeiro se atene de pronto, depois você busca o recurso aí que você precisa, ok? É como se você usasse o cheque especial aí da tua conta ou o cartão de crédito, gastando sem ter o dinheiro por enquanto, ok? As imagens não cabem nessas exceções, mas salvo nesses dois casos não, tem mais o caso de guerra, então por isso que a questão está incorreta. Aqui o gabarito também tá, tô ficando maluco, foi de madrugada que eu fiz esses gabaritos aqui, na realidade eu só copiei, mas ainda consegui copiar errado. Gabarito, portanto, está incorreto. Questão 30. Não afronta a Constituição Federal a celebração de contrato de prestação de serviço continuado com prazo de validade mais de 1 ano, ainda que essa despesa não conste no PPA. Então veja, está falando de celebração de contrato de prestação de serviço continuado. Isso daqui é despesas correntes. O que tem isso a ver? Porque isso daqui não é investimento, então não é investimento, superou um exercício financeiro, mas não é investimento, então não precisa estar constando no PPA, mas sim na LOA. Aqui ele está querendo cobrar, isso aqui nós vamos trazer, resgatar lá no artigo 57 caput da Lei 8666/93, que ele traz lá a regra. A regra, ela diz assim, ó, os contratos estão adstritos aos créditos orçamentários, quais sejam de 1 ano. Aí tem lá no inciso, então, regra 1 ano. E aí o inciso 2 é quem há exceção, que ele traz a possibilidade de serem prorrogados por iguais e sucessíveis períodos até o prazo máximo de 60 meses para esses casos aqui. Tem outros meses, prazo aí de informática é diferente, 48, tem um aluguel 120, mas a exceção aí que ele está trazendo, perfeito? Então veja, não afronta a Constituição Federal a celebração do contrato de prestação de serviço continuado com prazo de validade de mais de 1 ano, perfeito? Perfeito. Então, ainda que não conste no PPA, não consta no PPA porque não é investimento, então a questão está correta, beleza? Olha que ele quis trazer essa ideia aqui, beleza? Mas não é investimento e sim despesas correntes. Então o gabarito está correto e assim a gente termina mais um dia aí de árduo trabalho. Beleza, povo? Um abraço e se mantenha no foco firme que o resultado está começando a aparecer. Um abraço.